A palavra de Deus é que tem o poder, é a palavra de Deus. A igreja não é algo individual. A expectativa dos discípulos a partir desse momento foi a volta de Jesus. Portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Deus está a falar alguma coisa ao seu coração e Ele quer que você se posicione e assuma aquilo que Ele lhe está a falar. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo a você que está aí desse lado, seja muito bem-vindo ao meu canal e já sabe, se ainda não é subscritor do nosso canal, se você nunca fez isso, você pode fazer isso agora mesmo. Também deixe o seu like no final do vídeo se gostar e esteja também a comentar, é muito importante ter o seu comentário, conhecer também aquilo que você pensa, os seus pensamentos em relação àquilo que você está a ouvir, àquilo que está a ser pregado no meu canal. Por isso, esteja também a comentar e a partilhar a mensagem do Evangelho com o máximo de pessoas. Partilha a mensagem do Evangelho através da internet, que é uma ferramenta incrível e é também uma forma de nós divulgarmos o ministério e também aquilo que é a pregação do Evangelho. Muitas vezes nós até temos algum constrangimento em falar de Jesus a outras pessoas e às vezes o YouTube e a partilha das mensagens são uma boa ferramenta para nós trazermos o Evangelho às pessoas que nunca ouviram falar de Jesus e que não têm conhecimento do reino dos céus. Então é uma ferramenta incrível que nós podemos usar e eu incentivo também a você partilhar esta mensagem para que outras pessoas sejam edificadas com esta pregação. E como você pode ver no título da mensagem, eu quero falar consigo sobre exercício da nossa fé. É muito importante isto, o exercício da nossa fé. Esteja até o final do vídeo para entender o que é que significa este exercício da fé e a necessidade de nós exercitarmos a fé. Então, eu quero ler dois textos. Um está em Romanos capítulo 10, o versículo 17, que é um texto muito conhecido, e o outro está em Hebreus capítulo 1, aliás, capítulo 11, o versículo 1 e o versículo 13. E o exercício da nossa fé. Nós, quando começamos a nossa jornada da fé com Jesus Cristo, nós entramos num período de santificação, em que nós começamos a ouvir falar sobre quem era Jesus, quem eram os seus seguidores, os seus discípulos, e também quem seguia Jesus era desafiado a ser alimentado pelas palavras de Jesus. Então, quando nós estamos a falar sobre exercício da fé, nós estamos a falar sobre a semelhança daquilo que seria um exercício físico. Nós sabemos que o exercício físico é necessário para nos exercitar, para termos uma boa saúde, para termos uma forma que nos permita estarmos aptos para o trabalho, para os desafios do dia a dia, para termos uma melhora de saúde também. E à semelhança daquilo que acontece com o nosso corpo natural, nós espiritualmente precisamos de trabalhar os nossos sentidos espirituais e principalmente os sentidos da nossa fé. E eu quero falar sobre dois deles nestes textos, que nós vamos ampliar um pouco a nossa visão sobre o que é a fé. E nós sabemos que a fé é algo fundamental, tanto é que a Bíblia declara com todas as letras que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. Por isso, tenha fé nas palavras de Jesus Cristo, obedeça às palavras de Jesus Cristo. Aliás, a obediência a Jesus Cristo demonstra o nosso amor para com Deus. Se você quer saber se ama a Deus, você precisa de obedecer àquilo que Jesus instrui o seu povo a fazer. E nada melhor do que lermos a palavra de Deus e sermos exercitados na nossa fé, para que os nossos sentidos espirituais estejam cada vez mais exercitados, para que a nossa fé e o exercício da nossa fé, ou seja, a vivência da nossa fé, seja cada vez mais eficaz e efetiva,
porque nós sabemos que nós precisamos, ao longo da nossa jornada, de sermos perseverantes, de termos paciência uns com os outros. Nós precisamos de nos tolerar uns aos outros, precisamos de nos perdoar e de amar o próximo como a nós mesmos. E isto é o exercício da nossa fé. Mas se nós não ficamos mais robustos espiritualmente, nós temos a tendência a definhar e a ficarmos depressivos, porque o nosso inimigo, ele vai minando a nossa mente com as flechas inflamadas do inferno. Aliás, se nós lermos Efésios capítulo 6, nós vamos ler lá sobre a armadura que Deus deu para o cristão. E lá nessa armadura tem vários aspectos importantes, mas há um que é salientado que diz assim: e sobretudo usai o escudo da fé. O escudo da fé é algo que protege. E precisamos de usar o escudo da fé para nos protegermos dos dardos inflamados do inferno. E os dardos inflamados do inferno é aquilo que vai entrar pela nossa mente adentro e vai constrangir-nos, vai colocar sentimentos de medo, vai colocar sentimentos de dúvida. Há pensamentos que provavelmente já vieram até à sua mente que você não desejou ter esses pensamentos. Há pensamentos que você tem muitas vezes, perversidades, coisas que você não deseja fazer e você pensa assim: isto não fui eu que coloquei aqui. Ok? O que é isso? É os dardos inflamados do inferno entrar pela nossa mente e a tentar contaminar o nosso coração, propondo-nos o pecado, propondo-nos a perversidade para nós sairmos do caminho e para nós deixarmos a santidade em Jesus Cristo e praticarmos o pecado. Então, a importância da fé, ela é tão necessária que ela é salientada para a nossa proteção. O escudo da fé, sobretudo, para que possamos resistir aos dardos inflamados do inferno, apagá-los para que saiam da nossa mente. Então, o exercício da fé é algo fundamental para nós crescermos e desenvolvermos o nosso discernimento espiritual também. Então, o exercício da nossa fé, eu quero falar aqui sobre dois aspectos extremamente importantes. Preste bastante atenção. Vamos ler Romanos capítulo 10, o versículo 17, que diz o seguinte: assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Em outras versões diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Em outras palavras, vem pelo ouvir a pregação. Neste momento você está a ouvir a pregação do Evangelho. E a intenção da pregação do Evangelho é fazer com que a fé seja aumentada no seu coração ou aconteça no seu coração. E aqui diz que a fé vem pelo ouvir, ou seja, ela vai ser exercitada e vai crescer quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, quando nós lemos a palavra de Deus e ouvimos aquilo que o Espírito Santo está a ministrar ao nosso coração. Então, este é o primeiro exercício, o primeiro sentido que eu quero chamar a nossa atenção para nós memorizarmos isto e aprendermos e desenvolvermos esta capacidade de ouvirmos a pregação do Evangelho, ou seja, ouvirmos a voz do Espírito Santo. Então é através da audição que nós vamos ouvir a pregação do Evangelho e o Espírito Santo dentro de nós vai ministrar e vai nos ajudar a discernir e a mastigar aquilo que nós estamos a ouvir. Então o primeiro sentido que nós precisamos de exercitar constantemente, diariamente, é o sentido da audição. Pois é, a nossa fé necessita de ser praticada através da audição. Então, o nosso exercício, os sentidos que nós precisamos de exercitar, o primeiro que eu quero destacar é a audição. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a pregação do Evangelho. E o segundo está em Hebreus, no capítulo 11, o versículo 1 e o versículo 13, que diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Repare que há pouco falámos sobre ouvir a pregação e aqui a fé é algo que não se vê.
Está a falar de visão. E olha o que diz no versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe. Vendo-as, porém, de longe. O segundo sentido para nós refletirmos e para nós exercitarmos é a nossa visão. Uma visão espiritual. Se você ler Hebreus capítulo 11, que é um versículo que fala inteiramente sobre a fé, e traz-nos também o conceito do que é a fé, você vai ver que fé tem muito a ver com visão, porque a visão vai nos trazer uma orientação. Nós colocamos a nossa fé, a nossa convicção, o nosso coração, nós colocamos numa convicção em algo que nós ainda não estamos a ver, mas que estamos a aguardar. E assim é o povo de Deus, que está a aguardar algo, que está à espera de algo sobrenatural da parte de Deus. Nós estamos a aguardar a volta de Jesus. Nós estamos a aguardar aquilo que são as promessas do reino eterno sendo estabelecido aqui nesta terra. E nós estamos a aguardar a Jerusalém celestial, assim como o pai Abraão aguardou uma Jerusalém não natural, mas uma Jerusalém celestial. Assim nós, hoje, estamos a aguardar pela visão, a visão que o pai Abraão teve. E esta é a visão da fé que nós precisamos de ter. E esta visão, ela vai sendo exercitada também através da audição. Porque você neste momento está a ouvir esta pregação, você está a ouvir este ensinamento e você está a receber um ensinamento no seu coração que vai desenvolver a visão, que vai acrescentar, que vai edificar, que vai trazer alimento à sua alma e ao seu espírito e que vão colocar a sua visão nas coisas celestiais. E, obviamente, que sem o exercício e a disciplina da oração e também da leitura da palavra, que é a fonte da pregação, a fonte de toda a pregação tem que ser a palavra de Deus. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós lemos e ouvimos aquilo que o Espírito Santo está a falar ao nosso coração, nós somos então edificados. Não só pessoalmente nós no exercício da leitura da palavra e da absorção, de mastigarmos aquilo que são as palavras da fé e ouvirmos o Espírito Santo revelar aquilo que Ele quer falar connosco através da palavra, mas também aquelas pessoas que Deus vai levantando. Por exemplo, eu neste momento fui levantado para trazer uma palavra à sua vida. Então, esta palavra vai gerar algo no seu coração e você tem que se alimentar daquilo que Deus está a falar ao seu coração, daquilo que o Espírito Santo está a ministrar ao seu coração para edificar, para você ser alimentado espiritualmente. Então, o exercício da nossa fé é algo extremamente necessário e extremamente importante. Quero deixar esta mensagem consigo, de nós exercitarmos a nossa audição, ouvirmos a palavra de Deus e também de exercitarmos a nossa visão. Nós precisamos de ouvir a pregação e também de ouvirmos aquilo que o Espírito Santo fala ao nosso coração para nós podermos ser edificados e caminharmos rumo à promessa de Deus, rumo às promessas celestiais que Deus tem para nós, para o seu povo, e todo aquele que crê, todo aquele que se arrepende dos seus pecados, todo aquele que escuta as palavras do Senhor Jesus e todo aquele que caminha submisso às palavras de Jesus. Fica também o desafio. Não seja só um ouvinte da palavra de Deus, não seja só um consumidor de vir à igreja, sentar, ouvir e ir embora. Seja alguém que vai orar, buscar ao Senhor e vai também trazer uma palavra à vida de alguém. Talvez alguém precise das suas palavras neste momento. Talvez o Espírito Santo esteja a incomodar o seu coração para você ligar a alguém, para você ajudar alguém. Então, estes são dias em que temos uma oportunidade muito grande de nós estarmos a ajudar aqueles que precisam e a praticarmos aquilo que é o exercício da nossa fé. Precisamos de desenvolver as nossas capacidades, o nosso discernimento espiritual através do exercício da audição e da visão espiritual,
a visão da a nossa fé na prática, ou exercitar a nossa fé. Nós precisamos disso, mas também precisamos de uma aplicação, de colocar a palavra viva, de nós sermos os templos vivos do Espírito Santo que vão trazer uma palavra, uma ação, uma atitude, uma provisão à vida de alguém. Nós sabemos que a palavra ensina que a religião verdadeira é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, providenciar para aquelas áreas específicas que têm necessidade, pessoas que estão em determinadas áreas da sociedade que precisam de ser auxiliadas. Então, estes são tempos em que nós precisamos de exercitar a nossa fé também, mais do que nunca. E também pregarmos a palavra de Deus, termos a ousadia de levarmos a pregação do Evangelho a outras pessoas. Então fica o desafio para você não só exercitar a sua fé e os seus sentidos espirituais, a audição e a visão, mas também de você colocar em prática e de você aplicar aquilo que você está a aprender aqui e também aquilo que você aprende através da ministração do Espírito Santo. Ouça o Espírito Santo falar consigo. O nosso conselheiro, o nosso amigo de jornada e aquele que nos quer conduzir às portas eternas para nós entrarmos pela porta e sermos recebidos pelo noivo e vivermos eternamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça, se gostou desta mensagem, deixe o seu like também e partilhe esta mensagem com o máximo de pessoas possível. Esteja também a apoiar este ministério. Que Deus abençoe e a gente vê-se no próximo vídeo. Deus abençoe a si e à sua casa. Em nome de Jesus. Amém.